Olá, bom dia para você que entra conosco agora na ministração da palavra poderosa de Deus, junto com os amados que estão aqui presencialmente. Eu vou ministrar a segunda parte da mensagem, o corpo glorioso, que nós tivemos início no domingo passado. A mensagem está no Facebook, está no YouTube, né? E eu peço que você se inscreva no nosso canal, meu canal Ana Gasparotto. Tem outra Ana Gasparotto lá, procure por mim, a minha carinha, que você vai achar a minha carinha lá. E, e se inscreva e continue seguindo a mensagem, as mensagens que são postadas lá para sua edificação. Amém? Eu gostaria inicialmente de destacar alguns pontos principais da mensagem da semana passada, porque é importante a gente frisar algumas coisas. Como eu tenho o dom de ensino, né, não exatamente de pregação, eu gosto de sempre rebater em algumas teclas para que se fixe bem o ensino da palavra, porque o que as pessoas precisam, né, é de profecia, profecia da palavra do Senhor, amém? Bem entendida, bem compreendida, bem vivida, amém? Muitas pessoas buscam profecias, né, de bocas de homens, mas a maior profecia que você pode receber na sua vida é a profecia da palavra de Deus no teu coração, entendida, compreendida, amém? Um dos pontos que eu destaquei foi que a temática do Evangelho de Jesus Cristo, ela não se limita às soluções deste tempo, né? Antes oferece uma esperança celestial e futura, tá? Esse é uma coisa que quando você lê a Bíblia, amados, tem que atentar para isso. A Bíblia e o Evangelho de Cristo não se limita a soluções temporais, mas oferece uma esperança celestial e futura. E Jesus evidenciou isso. Ele evidenciou nas suas mensagens que algo maior do que tudo o que vemos e vivenciamos está em andamento. Algo maior de tudo aquilo que a gente vê, né, ou vivencia, está em andamento. Por isso que ele disse na palavra do Senhor em João 5,17: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso que ele disse isso. E Jesus se apresentou como o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a um destino. É muito importante entender isso. Jesus nos conduz a um caminho com coisas muito superiores àquelas que nós vivemos aqui. E, acima de tudo, a uma eternidade com Deus, Pai. Também frisei que poucos entendem que há duas criações. Uma que se refere a essa que a gente está vendo e vivenciando, né? Essa que existe agora, e a outra que não é visível aos nossos olhos ainda, mas é real, e está atrelada aos bens futuros, que a Bíblia tanto fala de bens futuros, tá bom? Então é muito importante você ter em mente isso. Por isso que nas provações, né, como o Giovanni frisou, que a gente passa nessa terra, a gente não pode ficar, se jogar no chão, querer se matar. Por quê? Porque nós temos uma esperança e uma vida muito maior do que essa daqui. E nós temos que encarar as coisas com a sabedoria e com a graça de Deus. Também disse que Jesus é que disse, não fui eu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, João 10:10. Nós trabalhamos essa ideia, né? Muitos pregam que essa abundância é coisas materiais, é prosperidade nessa terra. A prosperidade que Deus fala na palavra é o shalom dele na nossa vida. A prosperidade que Deus quer para mim e para você é o shalom dele, que é a paz que excede todo entendimento, que guarda mente e coração, né? A promessa que Jesus fez, que ele fez, é de vida eterna. E a vida eterna é abundante. A vida que temos em Cristo é infinitamente mais do que essa que nós vivemos aqui. Ela está em outro plano, outra realidade, a espiritual, entendem? Não é visível para nós essa realidade, mas é real. Mas primeiro, frisei também que tudo que é concernente a Cristo é espiritual. Tudo que é concernente a Cristo é espiritual. E tudo que é concernente a este mundo é material. Então, por isso que a palavra de Deus é espiritual.
As parábolas, embora se utilizem de coisas da nossa vivência, né, do cotidiano do ser humano, elas são como uma lição espiritual. Tá? É isso que você precisa ler na Bíblia e entender assim. Nós vimos também que primeiro se estabelece o que é natural e depois que é o espiritual. Para que Cristo viesse, primeiro, o primeiro Adão teve que ser criado. Primeiro é o natural, depois é o espiritual. Nós também vimos que o propósito de Deus é eterno e não se limita a este mundo, onde a corrupção e a morte andam de mãos dadas. Condição essa que terá fim, pois Deus fará novas todas as coisas. Apocalipse 21. Então, o cristão, ele sabe, as promessas de Deus, elas transcendem este tempo, então para a eternidade, né? Eternidade com Deus, participantes do eterno propósito pelo qual ele criou todas as coisas. Então o cristão sabe que a sua esperança não está ancorada neste mundo. A sua esperança não está ancorada neste mundo, porque conforme a palavra do Senhor nos diz, o mundo vai passar e todos os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. 1 João 2,17. Precisamos também ter consciência. Nós somos peregrinos nessa terra, passageiros. E a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Hein? Portanto, para aquele que crê em Cristo, há esperança, né? E há um futuro. Para aquele que crê em Cristo, há uma esperança e um futuro, como o Senhor falou através do profeta Jeremias 29:11. E terminamos a ministração da semana passada enfatizando que o Evangelho de Cristo não é religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Tá? E nós precisamos entender isso. E agora eu começo a minha palavra mesmo de hoje, né? Cristo, que é o último Adão, isso precisa ser muito bem entendido por nós. Para você que lê a Bíblia ou não lê, mas precisa ler, porque se você não ler a Bíblia ela está toda interligada, por isso que se diz que a Bíblia interpreta-se pela própria Bíblia, coisas espirituais com as espirituais. Então eu não posso pegar a Bíblia e pegar minha Bíblia de estudo, que é segundo uma pessoa, e interpretar a Bíblia. Eu não posso fazer isso. As Bíblias de estudo, embora nos ajudem em algumas coisas, elas não são saudáveis para a sua edificação na palavra, não são. Você precisa ter uma boa concordância, isso você precisa. Concordância bíblica é necessário para todo aquele que estuda a Bíblia. Porque você tem que casar passagem. Toda a Bíblia ela se fecha. Pode haver problemas de tradução, pode haver problemas mas jamais Deus permitiria, porque aquele que criou os céus, aquele que fez todas as coisas com o seu poder, você acha que ele permitiria que a Bíblia fosse destruída? Na sua ideia, no seu pensamento básico? Diga, Deus permitiria, amado? Jamais. Podem ter problemas de interpretação. A gente que estuda bastante, a gente pega alguns probleminhas de interpretação, de tradução, melhor dizendo, tradução. Mas são pequenos e não interferem no pensamento. Alguns sim, algumas traduções, porque eu tenho, me perguntou sobre Bíblia, eu falo assim, olha, não pega as mais novas, nova versão transformadora, não é conveniente. A NVI com reservas, né? Eu prefiro, você vai ver que a linguagem que eu uso nos versículos são linguagem antiga, porque eu gosto da Ferreira de Almeida, a mais antiga. Porque as traduções mais antigas são as traduções que estão mais pertinho, tá? Do original, do pensamento original. Não transtornou o sentido. Por exemplo, não está fora da minha mensagem, mas eu vou rapidamente falar. Termos como amor, obra, foram totalmente transtornados nas traduções modernas. O amor de Deus não é sentimental. O amor de Deus não é emoção, né? Que nem o ser humano. Ah, eu amo você. As pessoas cantam, né? Canções de eu te amo, eu amo você, Senhor. Primeiro que eu não gosto do você para o Senhor. Segundo, o Senhor não quer saber do meu sentimento, o Senhor quer saber da minha obediência. Eu amo a Deus, eu o obedeço. Ele me ama porque Ele me deu a sua palavra. O amor de Deus é objetivo. É a palavra dele Ele deu a palavra dele para nos proteger, para nos guiar.
na boa, perfeita e agradável vontade dele. Esse é o amor de Deus. Mas, no entanto, as traduções, elas transtornam isso e falam como sentimento. E quando fala que eu preciso amar meu próximo, não significa que eu tenho que ficar vivendo, abraçando todos até os meus amigos. Não significa isso jamais. Significa que se o meu inimigo tiver fome e sede, palavra, tem que abrir a minha boca e falar assim: eu te perdoo, mas saiba que Jesus te perdoou primeiro. É isso que é amar o próximo como a si mesmo. Todo o sentido das palavras foram transtornados, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E nós vamos ver muito disso hoje. Cristo, o último Adão, ele é chamado em primeira carta aos Coríntios 15, 45, de o Espírito vivificante. Escreva isso se você está anotando Cristo. Uma flechinha, Espírito vivificante. O que é isso, gente? O primeiro Adão foi criado alma vivente. E o último Adão, veja que a Bíblia faz esse paralelo. Primeiro Adão, alma vivente. Último, todo mundo prestou atenção. Último, né? Não vai ter mais nenhum Adão. Último Adão, espírito vivificante. O primeiro morreu. Segundo, o último trouxe o quê? Vida. Para o que estava morto. Olha lá, entende? Então, Cristo é o Espírito vivificante. Ele é a palavra que concede vida eterna. E a vida eterna é abundante. Amém? Agora, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Porque o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, o que você quiser ouvir, não é uma balela, não é uma historinha para boi dormir. É uma pessoa real, né? É um ser real, melhor dizendo. E o inimigo das nossas almas, ele não quer que você entenda que a palavra de Deus é o poder de Deus e que ela é espírito e vida. É por isso que você que está me ouvindo agora, saiba que ele trabalha para que você pense: ai, a Bíblia foi escrita por homens. Ah, isso é você. Como é que você. Nessas fábulas, nessas histórias. Então o inimigo quer isso, que você pense a si mesmo. Porque se você se aproximar dessa palavra, ela é espírito e vida. Ela é espírito e vida. Você vai ver isso hoje. Isso não é algo místico. Não, é entendimento. Porque a Bíblia apela para o entendimento. Deus nos fez seres capazes de aprender, de pensar. A Bíblia não é um livro que tem um começo, meio e fim. Não, é um livro que você precisa estudar, intercalar os pensamentos e checando, porque eles se fecham num só pensamento e apontam o propósito de Deus em Cristo Jesus, a palavra, o verbo que se fez carne. Amém? Então, é isso que Deus quer que a gente entenda, mas o diabo não quer que você entenda isso. Por isso, ele vai fazer de tudo que ele puder fazer, para impedir que você se aproxime da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, quando você entende, crê, a palavra opera eficazmente aquilo para o qual ela foi lançada. Isso é maravilhoso. Vou repetir. A palavra de Deus opera eficazmente aquilo para o qual ela foi lançada quando a gente ouve, entende e crê. Não basta somente você deixar uma Bíblia aberta num salmo para dizer, isso não basta, amados, isso é uma coisa muito primária. Você precisa pegar a sua Bíblia, né? Como o Giovanni fez, né, no seu testemunho hoje, e lê-la, entendê-la, porque ela é rica, poderosa, traz paz, traz força, traz discernimento. Ela não pode ficar guardada. O inimigo quer que você, no crente, agora estou falando com o crente, ele quer que você tem mais coisa que fazer, vai. Você tem muita coisa para fazer, não, deixa, depois você lê. Não é verdade ou não é, gente? Aí passa a semana inteira. É domingo, nem peguei a Bíblia. Parabéns. Parabéns. Seja sóbrio. Outra palavra que o Senhor tem falado para mim, para avisar a igreja. São sóbrios. O tempo é mau. Só não sente a opressão quem não tem discernimento, porque a opressão está brava. Então, todos nós, amados, precisamos perceber o amor e o cuidado dele através da sua palavra.
O amor de Deus não é sentimental, não é afetivo, entendeu? O amor de Deus é a palavra que representa o cuidado dele para conosco. Foi assim desde o Éden e será assim para sempre. Para sempre. Vamos ver algumas passagens aí. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sai da minha boca. É o Senhor falando através do profeta, viu? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a designei. E esse é o Senhor que criou os céus e a terra falando. É aquilo que eu te falei. Você acha que Ele vai permitir que a sua palavra seja... o que existe é a palavra de Deus pregada erradamente. Isso existe. Porque pessoas, falsos mestres, né, pregam aquilo que falsos crentes querem ouvir. Né? Então, é isso que Deus zela pela sua palavra para cumprir. Outro texto, Mateus 4:4, Jesus citando o que está escrito lá em Deuteronômio 8:3. Olha só, Mateus 4:4. Jesus, porém, respondendo, disse, está escrito. É gostoso, né? Essa maneira que você pode, quando você vai rebater uma pessoa, né, alguma coisa que ela está falando errado, está escrito isso, 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 mas também está escrito. Jesus, ele rebateu as palavras que Satanás usou da própria Bíblia, né, para tentar mexer com Jesus. Jesus também falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Então a gente tem que entender, saber rebater com a palavra do Senhor, não com argumentos humanos, tá? Jesus respondendo disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, com físico, né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Gente, que palavra, só isso daqui dá uma pregação. Então, eu preciso de alimento físico? Eu preciso. Preciso tomar água? Preciso. Deus sabe de me vestir? Preciso. Deus sabe disso. Mas não é só disso que vive mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Entende? Você entende que está me ouvindo? Você pode se preocupar com as coisas que são necessárias, mas não deixe isso ultrapassar a importância da palavra de Deus na tua vida. Porque a palavra de Deus é vida. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens. Olha, presta atenção. Mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Aí está testificando aquilo que eu falei agora há pouco, né? Que a palavra atua eficazmente naqueles que creem. Então, Paulo está dizendo, olha, ele agradece a Deus sem cessar, porque vocês ouviram a palavra e a receberam não como palavra de homens, como muitos dizem, né? Dizem. Mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus. Coisa maravilhosa, que você possa receber a palavra do Senhor, a Bíblia, as Escrituras, né? Como palavra de Deus, como ela verdadeiramente é. E você verá a glória do Senhor. Romanos 1,16. Paulo também diz, por isso que ele disse, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que Paulo falou isso? Porque tem muitas pessoas... Bom, ele estava falando por causa do povo judeu, porque a crucificação foi um escândalo para quem se dizia ser o Messias, para quem o Salvador. Ninguém entendeu nada, foi um escândalo, foi uma vergonha. Por isso, mas quando Paulo, que era um judeu dos judeus, que era um fariseu dos fariseus, quando ele teve uma experiência sobrenatural com Cristo, ele pode dizer, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de dizer que você precisa entender o significado da cruz de Cristo, eu não me envergonho de dizer que se você não morrer com Cristo, você jamais verá o reino dos céus. Eu não posso ter vergonha disso, porque isso é vida. É loucura para os homens, mas a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Está escrito na palavra do Senhor.
Mas o homem tem que atentar para a palavra de Deus, ele tem que aprender, ele tem que manusear esse conhecimento. Isso aqui é vida, daqui sai vida para nós. E o homem tem que tomar uma decisão diante da palavra. E é em função de tudo que está escrito nas Escrituras. É o testemunho de Deus acerca de Cristo. E Jesus disse em João 6,63. João 6,63. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Por quê? Porque Cristo é o espírito vivificante. Porque Cristo é aquele que tem as palavras de vida eterna. João 6,68. Tem gente que busca ter uma vida espiritual através de uma evolução. Tem gente que busca uma vida espiritual através de encarnações. Mas Deus Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é essencial para nos prover e sustentar a vida espiritual. É Ele que nos dá a vida espiritual. Não é você que adquire por você mesmo, pelas suas obras. Não, não e não. Você adquire vida crendo em Cristo, Filho de Deus. Entendendo a obra dele. Entendendo a necessidade de ele ter morrido, mas ressuscitou. Jesus é essencial para prover e sustentar a vida espiritual. Por isso que ele disse, eu vim para que tenham vida, vida em abundância, João 10,10. Porque eu vivo, João 14,19. Porque eu vivo, vocês também viverão. Isso fala de ressurreição. Isso fala de vida nova. Isso fala de uma vida em Deus e com Deus. Por isso que o Evangelho é chamado de... são as boas novas de Deus. É a notícia de que algo novo foi revelado através de Jesus. De forma que uma nova vida, uma nova criação, uma nova humanidade surge com o anúncio do Evangelho segundo Jesus Cristo. Algo completamente novo, uma perspectiva totalmente nova. Quando que você ouviu falar sobre isso? Você já ouviu certamente que o Evangelho é boas novas. Mas eu já tinha ouvido que o Evangelho é as boas novas de uma nova humanidade? De uma nova criação? De algo totalmente novo? Em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 30 a 32, ó, o apóstolo Paulo, como eu já falei, que teve uma experiência tremenda com o Senhor Jesus, ele enfatizou. Atos 17, 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Esse arrependimento que a Bíblia prega, muitas pessoas também pregam errado. Porque o arrependimento que a pessoa tem que ter não é de comportamento. Comportamento, existe um arrependimento também, mas você tem que se transformar pela renovação do entendimento, pedir perdão, consertar, tal. Mas não é esse arrependimento que a palavra prega. A palavra prega que todos os homens, em todos os tempos, Deus agora, a partir de Cristo, falou assim, agora acabou. Cristo é minha revelação máxima. É o ápice da minha revelação. A partir de agora eu digo que todos se arrependam. O que ele está falando? Mudem o que vocês pensam. Arrependimento na Bíblia, estrito senso, é mudar de concepção. Eu pensava que para ser salva eu tinha que ser boazinha. Fazer o bem, fazer boas obras, né? É isso. Faz parte do viver em sociedade. Óbvio. Mas para Deus, o que Ele quer é que eu mude de concepção. Ou seja, eu achava que era isso, mas quando eu li o Evangelho, me apresentaram o Evangelho e disse, você é pecador e você precisa morrer com Cristo? Hã? Eu fiz assim mesmo. Hã? Aí eu fui confrontada. E nesse confronto, só existe duas atitudes. Ou você aceita e obedece, ou você se rebela. Eu postei isso também essa semana, né? Ou você aceita, ou você se rebela. Não tem meio termo. Então, esse é o arrependimento que Deus quer de toda a humanidade. De toda a humanidade.
Pois Deus, versículo 31, pois Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, que é Cristo Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus deu certeza, selou. É Ele. Todos os líderes de todas as religiões estão mortos e viraram pó. Mas o Filho de Deus, que não tinha parte com o pecado, que veio para salvar o pecador, ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo. E Ele pode dizer, porque eu vivo, vocês também viverão. Oh, glórias! Oh, glórias! Mas quando ouviram falar em ressurreição, versículo 32, quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Duas reações. É aquilo que eu falei. Diante da palavra de Deus, ou a pessoa obedece, ou ela se rebela. Naquela época, a palavra diz que uns escarneciam. Que ressurreição, vocês que papo de louco. Mas hoje em dia também nós estamos no ano 2024 e as pessoas ainda escarnecem da ressurreição. Que ressurreição? Existe reencarnação, você volta e evolui, volta e evolui. Até quando? Quantas vezes? E o pior é quando volta, como diz, alguns como... volta como um animal. Meu Deus, que mistura é essa? Animal não tem espírito? Animal é uma alma vivente, tem espírito, diferente do ser humano. O ser humano é completo, corpo, alma e espírito que nunca mais se desfaz por toda a eternidade. Porque para Deus todos estão vivos. Fechou os olhos aqui, ou está diante do trono do julgamento final, ou está diante de Jesus Cristo, como meu marido estava quando ele saiu daqui. Vinde bendito do Pai. Pegou na mão do meu esposo e o puxou para o reino. Entra e usufrua, é teu. Oh, me arrepia até o dedinho do mindinho. Mas algumas pessoas se interessaram. O caminho é estreito, são poucos que entram por ele. Não se engane. O caminho é estreito, poucos são que entram por ele. Alguns que falam assim, olha, a gente vai ouvir mais sobre isso depois, tá bom? Mas o fato é, amados, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, 20, o fato é que Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primeiro de uma geração, como Adão foi uma geração de perdidos, Cristo é a geração dos salvos. Cristo é as primícias de uma nova criação. O Cristo ressuscitado é o manancial da nova criação, como Adão foi da antiga criação. E é Jesus que transformará, Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É Jesus que vai transformar o seu corpo abatido. Ele vai transformar conforme o seu corpo glorioso. E nós vamos ver sobre isso hoje. Nós vamos analisar agora as passagens que é o testemunho. Porque a Bíblia, amados, ela não é um livro científico. Tem dia, não se comprova cientificamente. Óbvio que não. Olha, a Bíblia é um livro histórico. Está respaldado no testemunho. O que Deus fez na vida dos seus servos e eles testemunharam. E o testemunho é válido, porque é comprovado historicamente. Então, os apóstolos de Jesus viram que conviveram com ele durante 3 anos, depois o viram ressurreto e glorificado, tocaram nele. E você vai ver passagens que mostram como foi a promessa do corpo que Cristo obteve após a sua ressurreição, e que todos os salvos em Cristo Jesus terão. Amém, igreja? Que eu e você, se perseverarmos até o fim na palavra fiel do Senhor, teremos esse corpo glorioso. Vamos ver algumas passagens. Vamos começar em João 20, de 19 até 29. Jesus aparece pela primeira vez no domingo. Ele foi morto na cruz na sexta-feira. Ressuscitou no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana.
Olha lá, João capítulo 20, a partir do verso 19. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Aleluia. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ouviu, igreja? E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu, né? Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, uma semana praticamente depois, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles agora. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E foi direto para o Tomé. Põe aqui o dedo, né? E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega a mão do meu lado e vejas, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui tem um monte de bem-aventurado. Em todos os tempos, desde esse momento, quantos não viram, mas creram? Que coisa incrível, né? Não vi, mas Jesus é tão real quanto o ar que eu estou respirando. Tão real, tão real. Então, amados, o que a gente vê nessa história, Jesus aparecendo ali, é óbvio que você imagina o susto, os discípulos estavam com medo dos judeus, porque estava havendo uma perseguição, né? Os escribas, os religiosos, a classe religiosa que matou Cristo, estava perseguindo os discípulos. Eles estavam com medo, estavam trancados numa sala, e de repente aparece Jesus no meio deles. O que você, a gente fala assim, a gente lê assim, mas você fica imaginando, mas se Jesus está aqui, né? Eu sei que Jesus está aqui, o Senhor está aqui. Mas e se ele se torna visível? Acho que metade sai correndo. Metade sai correndo. Você pensa se ele parece... Não, o Senhor se tornar visível, metade sai correndo. Eu fico impressionado com essas pessoas que dizem que vê anjos, né? Como se fosse ver a parede, ver a luz que acendeu. Se você vê um ser desses, eu acho que você cai desmaiado no chão. Né? É muito esquisito, né? Então Jesus entrou naquela sala e mostrou, né? Já foi dizendo, paz seja com vocês. E mostrou as feridas. Então, uma coisa interessante que o corpo glorioso de Cristo, para sempre, até onde a gente está vendo, terá as marcas. Para a gente nunca esquecer que a gente foi pago por um alto preço. Para que quando você vê o Senhor, você se dobre diante dele e diga, Senhor meu e Deus meu. É? Então, aqueles discípulos se alegraram quando eles viram que ele. Então, eu creio que naquele momento veio à tona tudo que Jesus falou, porque ele falou que ia morrer, mas ele falou que ia reviver. E ali o Tomé não estava, tal, né? E você perceba que as portas trancadas não foi empecilho, não foi barreira para o corpo glorioso de Jesus. Ele foi e atravessou. Se eu fizer isso agora, eu quebro o nariz ali na parede, né?
Mas no corpo glorioso não haverá impedimento físico. O corpo glorioso, as leis físicas não atuam sobre tempo, leis físicas não atuam sobre o corpo glorioso. Amém? E aí, então, 8 dias depois, aí o Tomé, com aquela palavra toda, né? A gente censura Tomé, mas a maioria de nós somos Tomé, viu, gente? Não vem com essa, não. Ai, Tomé, tá dentro? Que incrédulo. Meu querido, minha querida, presta atenção hein, na vida. Presta atenção nos caminhos, porque muitas vezes nós damos de Tomé. Ai, pai, olha essa, que nem o Giovanni falou, né, Giovanni? No começo. Olha a situação que eu estou vivendo. Se o senhor não fizer uma coisa, eu não sei. Se o senhor é o Senhor. Olha, tem gente que não fala isso, mas pensa isso, hein? Tem gente que age como Tomé. E aí, então, 8 dias depois, Tomé estava lá, né? 8 dias, Jesus se apresentou de novo, paz seja convosco, e foi direto para o Tomé e falou assim, Tomé, põe o dedo aqui, põe a tua mão aqui, né? Sejas incrédulo, mas crente. Coisa, né? Aí Tomé, então, se dobra diante do Senhor e diz, Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Diante de todas as exclamações que um ser humano pode fazer nessa vida, essa é a mais importante, essa é a mais imprescindível. É reconhecer que Jesus é o Senhor e Deus. Oh, Senhor meu e Deus meu. É a exclamação de quem entendeu que Jesus é o Senhor, o Cristo de Deus. Lucas 9, 20. De quem compreendeu que ele veio trazer as palavras do Pai, que dão vida, plenitude de vida. A exclamação Senhor meu e Deus meu é inevitável quando a pessoa crê que Jesus não é apenas o Filho do homem, ou seja, perfeitamente humano, mas ele é também o Filho de Deus enviado ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa exclamação, Senhor meu e Deus meu, certamente estará nos lábios de quem crê que Jesus não somente não pecou, como ele ainda tomou sobre si o pecado. Essa exclamação é inevitável quando a pessoa crê que Jesus morreu, não porque o mataram, mas porque ele mesmo deu seu corpo em resgate da gente. Em obediência ao Pai, em obediência a Deus. Essa exclamação é inevitável quando se crê que Jesus não permaneceu na morte, conforme as Escrituras, mas foi ressuscitado pelo poder de Deus para que todo aquele que nele crê seja justificado, abrindo assim um caminho que conduz muitos filhos a Deus. Enfim, essa exclamação, Senhor meu e Deus meu, é fruto de lábios que confessam o senhorio absoluto de Jesus Cristo. Aleluia! Por isso que o Evangelho não é uma religião, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, não é uma religião. Ele é o caminho, a verdade. Você quer vida espiritual? Busque na palavra, entenda a palavra, creia na palavra e você vai receber. Porque eu vivo, vocês também viverão. Aleluias. O objetivo do Evangelho de Cristo, que eu já tenho falado para vocês, é a salvação das nossas almas. Não use o Evangelho para as coisas que não é isso. Deus não se agrada disso. Não use o Evangelho para aquilo que não é. Ah, você vai prosperar. Você vai prosperar se você, que nem o Giovanni falou no começo, certo? Colocação. Você vai prosperar se você trabalhar, se você se virar. Vamos lá, se mexe. Resolve os problemas. Você. Gostei da sua ministração. Foi no Espírito, viu? Aprendeu a lição, cara. Depois a gente toca aqui. Não é para fulano resolver para você. Ninguém vai resolver os seus problemas. E quando a gente tenta resolver o problema do outro, o Senhor fala assim, tira a mão que tu vai entrar na mesma disciplina. Eu já fui vítima disso. Quer dizer, eu colhi isso. Ele falou, quem mandou você ajudar? Agora você entra na mesma disciplina. Olha, não foi fácil, hein? Foi uma lambada. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, porque você não ajuda, porque você pode, não pode. Não é questão de poder, gente, é questão é sabedoria de Deus. As coisas de Deus não é coisa de homem, não é pensamento de homem. Então, se você quer crescer, resolva os seus problemas. Peça para Deus, como o Giovanni falou. Não é ficar falando para todo mundo da sua vida, mas chega diante de Deus e fala, Pai,
Me ajuda? Sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente para todos. Peça sabedoria para Deus para resolver as coisas, e Deus vai dar. O objetivo do Evangelho é a salvação das nossas almas, né? E a promessa que Ele nos fez é de vida eterna, e essa vida eterna é abundante. Cristo é a fonte de água que jorra para a vida eterna. E quem nele crê, ainda que esteja morto, obtém vida. Nós, os que ouvimos e cremos no Evangelho de Cristo, nós somos esses bem-aventurados aos quais Jesus se referiu, né? Foi acerca de mim, de você, desses bem-aventurados que Jesus rogou em João 17:20. Eu não rogo por estes, aqueles que estavam ali na frente dele, né, os discípulos ali presencialmente, mas também, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus roga por você. Jesus é o intercessor. Ele é o teu intercessor. Não é só o Espírito. Nós temos, olha só, não pode dar, ninguém ora por mim, ninguém se preocupa comigo, meu querido. Você tem o Espírito Santo que intercede por você com gemidos inexprimíveis. E eu sempre falo, Espírito Santo, agora me ajuda. Não sei nem o que falar. Ai, entra agora. Fala a língua que eu não consigo expressar o que eu estou sentindo. E você tem Jesus que intercede por você como advogado. Precisa mais? É óbvio que eu oro por você também. Deus quer também isso? É bênção. A Lu ora por nós. Lu é uma intercessora. Só Deus sabe, né? Mas Deus é contigo, mulher. Deus é com a gente. O inimigo tenta nos afrontar, viu? Ele tenta fazer a gente, nem você, quando a gente cantou no começo, ele sabe onde pegar na ferida. Uma perda, né? Uma opressão. Ele sabe onde pegar. Então, cuidado, não fica falando muita besteirol, que você dá arma para o inimigo. Não fica falando muita coisa. Gente que abre a boca demais. O inimigo, preste atenção, ele não é onisciente. O diabo não é onisciente. Onisciente é o Deus Todo-Poderoso, com ele não tem páreo. Mas o inimigo fica olhando para você e tudo que você fala, ele usa contra você. Mas se você tiver palavras de vida, se você, na hora da dor, pegar a tua Bíblia e falar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diz a palavra do Senhor que eu tenho todas as coisas e em Cristo eu sou mais do que vencedor. O Senhor é aquele que me dá graça e sabedoria. Quando eu clamo, Ele me ouve. É diferente de ficar assim, ai Deus, ó céu, reclamando, murmurando, ou tendo palavras que... Não é verdade? Porque eu vivo, vocês também viverão. Amados, isso é tremendo. Vida abundante, vida eterna, um corpo glorioso. Essa é a bem-aventurança que alcança aquele que, mesmo que não tenha visto a Cristo ressurreto, mas crê que Ele ressuscitou, assim como o corpo glorioso que Cristo obteve, será o de todos que são salvos em Cristo. Filipenses 3:21, que transformará, repetindo, né? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aleluias. E vamos ver a gente vai analisar mais alguns textos dessas aparições de Jesus aos discípulos, após a ressurreição, até a sua ascensão aos céus. Esses testemunhos aparecem em todos os 4 evangelhos, tá? E a gente percebe que o corpo glorificado de Jesus, ele não estava sujeito às leis físicas como matéria, espaço, tempo, gravidade. E, entretanto, olha que coisa, agora você vai gostar. Entretanto, ele podia comer e beber, entrar e sair, qualquer recinto, mesmo fechado. Ninguém falou, oba, vai poder comer e beber? Tu não fala, quero ser comida. Falei para o Senhor assim, ó, eu pedi para o meu irmão me testemunhar isso. A gente vai ver aqui as passagens. O meu irmão me contou no dia do falecimento do Carlos, eu estava no velório, ele ligou, está na Inglaterra. Ele falou assim, foi a Bianca que teve o sonho, viu, Bia? Ele me falou ontem. Ele falou assim, a minha sobrinha teve um sonho, lá antes da morte do Carlos, né? Ela falou assim, o Senhor apareceu para mim num sonho e falou assim que nós vamos receber uma bênção grande. Mas, simultaneamente, haverá uma grande perda também. Mas o Senhor me disse uma coisa estranha, Ele disse que estava feliz com essa perda.
porque o Senhor estava preparando um banquete para essa pessoa. Aí ela, a Bianca, pensou que era a avó, porque a avó estava velhinha, está aqui no Brasil, em Santos, e ela pensou que a avó ia falecer. Aí passou alguns dias, exatamente no dia que o Carlos faleceu, ele disse que não me falou no dia, que era para ele sabia do baque que eu levei, ele não falou da bênção, falou da última parte do sonho. Mas esses dias ele me contou, no dia que o Carlos faleceu, Ana, eu recebi a minha bênção. Foi inacreditável quando eu olhei a tua mensagem, dizendo que o Carlos tinha falecido. Imagina o impacto que ele não teve, que ele estava achando que era uma outra pessoa. Quando ele viu que era o Carlos, ele ficou estarrecido. Meu Deus! Mas aí, de repente, o Senhor lembrou o sonho. Eu estou feliz com a vinda dele. Eu preparei um banquete para ele. Coisa, né? Transcende tudo o que a gente pensa. Entende? É lógico que a gente fica sentido, mas Deus falou que estava feliz. E está escrito na Bíblia isso, que o Senhor se alegra com a morte dos seus. Porque vai estar com ele. Vai estar no aconchego dele, vai estar no abraço dele, vai estar no cheiro dele, vai estar para sempre com ele. Sem dor. Perfeito. Glorioso. Feliz. A gente fica alegre, fica triste, fica alegre, fica triste. Fica alegre. Sempre. Constante, paz, shalom. Não dá para, não existe sentido humano para explicar isso. E esses relatos mostram que não são muitas coisas, a gente não pode adentrar áreas que não foram faladas, mas a ressurreição de Cristo se tornou um testemunho para mostrar para nós e sei lá, olha, esperem por isso, porque como eu sou, vocês também serão. É por isso que ele ficou 40 dias com os discípulos. Ele podia ter voltado para o céu, sabe, pai, chega. Pronto, já. Né? Não, ele ficou 40 dias com os discípulos, apareceu com eles, comeu com eles, bebeu com eles. Eles ficaram assustados. Cada vez que ele aparecia, era um susto. Vamos ver algumas passagens. Jesus aparece novamente com os discípulos. João 21, a partir do verso 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam ali juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Então estava um monte de gente ali, né? Disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Pedro já estava desviado. Pedro já pendurou o chapéu dele de discípulo e falou assim, eu vou voltar para pescar. Ai, meu pai. Disseram-lhes outros, também vamos contigo. E saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Eu vou te falar, só para pegar um gancho do Espírito aqui. Se você estiver fora da vontade de Deus, vai acontecer. Alô? Câmbio? Se você estiver fora da vontade de Deus, eu vou te repetir, nada você vai apanhar. Mas se você estiver na vontade de Deus, oh Pai. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Todavia os discípulos não reconheceram. Perguntou-lhes Jesus, você imagina a cena. Eles lá no barquinho, lá no meio do lado do mar, da Galileia, né? Mar. E Jesus lá na praia. Jesus era praiano, né? Estava lá na praia. Olha a cena. Estava clareando o dia, né? E Jesus perguntou para eles, filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Eles responderam não, mas eles não estavam reconhecendo que era Jesus. Aquele discípulo, então Jesus disse para eles, lancem a rede do lado direito do barco e vocês vão achar. Assim fizeram. Quando lançaram a rede, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. É João, né? João virou para, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo o Senhor, cingiu, ele estava meio seminu, né? Ele devia estar só com uma sunguinha aqui. Cingiu, pôs a veste
e lançou-se ao mar. Esse é o Pedro. Ele foi lá nadando até Jesus. É o Pedro, né? Que todo mundo seja um Pedro. É tu, Jesus. Estou indo correndo. Ai, mas os discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam antes da terra, se não quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas. Jesus já tinha adiantado. Estava lá um churrasquinho, as brasas, uns peixes. Né? Aí ele disse, vai, tragam mais peixes para cá, tragam mais alguns peixes para cá. Tinha peixe já lá, assado. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Quem é pescador aí? Vai para o barco e fala, Senhor, de que lado que eu lanço a rede? Aprende a técnica, cara. Meu marido era pescador. Pergunta para Jesus, meu filho, tu fica com essa vara aí? Ora, né? Eu gostava de pescar, mas você, eu acho que você gosta de esperar. De pescar aqui não é. Porque... E quando ele pegava um peixinho pequenininho, né, Bia? Ele levantava e eu falei assim, meu pai, o homem se contenta com pouca coisa. Eu tenho uma foto, apareceu esses dias, na minha lembrança do Face. Com o peixe todo feliz. Ai, pai, pergunta pro Senhor, cara, onde você põe a tua pesca? Isso daqui não vai dar nem para churrasco. Ai, Senhor. Desculpa, pai. Ai, meu pai. 153 grandes peixes, e não obstante, sem tantos, a rede não se rompeu. Quando o milagre é completo, não há rompimento. A bênção do Senhor não acrescenta dores. Disse-lhe Jesus, venham, vamos comer. Nenhum dos discípulos ousou perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. A segunda foi com os discípulos de Emaús, né? Lembra a passagem? Eu não coloquei aqui, mas foi a passagem que Jesus foi caminhando com os dois discípulos na estrada de Emaús e falando com eles. E aí, por que vocês estão assim? Jesus era divino, né? Eu falo para o Senhor, me dá esse bom senso, pai, porque eu tenho vontade de puxar os cabelos. Jesus andando do lado deles, por que vocês estão desse jeito? Por que você deprê? Ah, você não está sabendo o que aconteceu lá? Mataram o nosso mestre. Ai, falando com eles, mas vocês não entendem? Estava escrito que era necessário isso? Aí que ele começou a falar, explicar, desde o Antigo Testamento, de repente eles olharam para ele. Porque ele começou a narrar tudo para eles, aí ele trouxe a memória deles o que eles tinham falado, né? Bom, mas vamos voltar para esse texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Essa tradução aqui não é muito legal. Porque Jesus não estava perguntando assim. A pergunta de Jesus, e é muito importante você entender que ele vai perguntar 3 vezes para Pedro isso: amas-me? Ele disse: sim, eu amo. Então apacente os meus cordeiros. Porque a primeira pergunta que Jesus fez: você me ama? Ele falou assim: Senhor, eu te amo. Segunda vez, você me ama? Tu sabes que eu te amo. Mas aí ele falou um amo de afeto, um amo de um outro sentido. E o terceiro, quando Jesus perguntou, que ele ficou triste, ele falou assim: sabes que eu te amo. Então é porque Deus requer obediência. Ele estava desobedecendo ao Senhor, ele estava querendo voltar a pescar, largar tudo e voltar a pescar. Então tem essa conotação aqui, tá? Para explicar porque eu falei do termo amor. Amor, Jesus não estava pedindo, você não tem carinho por mim? Você não quer me abraçar? Jesus chegou assim, falando assim. Jesus falou, você me ama? Então me obedeça. Obedeça. Apacenta os meus cordeiros. Amém? É a mesma coisa para mim, para você que está aqui hoje, para você que está nos ouvindo. Lucas, capítulo 24, versículo 36 a 43. Onde que eu estou aqui? Ai, meu pai. Falavam ainda estas coisas quando Jesus, Lucas 24, de 36 em diante, Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Eles, porém, ficaram atemorizados e surpresos, pensando estarem vendo um espírito.
Mas ele lhes disse: por que vocês ficam perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, que eu sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito, grife isso na sua Bíblia, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Está entendendo? Tem um corpo, não uma alma penada, né? Tem corpo, tem ossos. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditar eles ainda, por causa da alegria, eles estavam admirados, perplexos. Jesus lhes disse: tendes alguma coisa que comer? Jesus gosta de comer também. Oba! Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Aleluias! Então Jesus, o Lucas, o médico Lucas, né, que escreveu esse evangelho, ele fez questão de narrar que Jesus pediu, né? Solicitou peixe assado e mel. E comeu diante deles para acalmá-los. Olha, o espírito não tem carne e ossos, como vocês veem, né? E enquanto que ele exibia também as marcas das feridas, né? Então, amados, o corpo de Cristo, para a gente ter uma noção do nosso corpo, era idêntico à aparência do seu corpo natural, né? E foi sepultado, né? Isso causou espanto quando eles viram ele. Tem uma pessoa que está morta aparecer diante de você. Jesus apareceu diante deles com o corpo dele. Ficou evidenciado também que as funções digestivas do corpo glorificado foram preservadas. Vou comer muito lá, hein? Glória a Deus. A semelhança do seu corpo natural, permitindo Jesus comer e beber. Entretanto, apesar de preservar a aparência, o corpo glorificado de Jesus não tem as fraquezas humanas e possui capacidades semelhantes aos dos seres angelicais, como poder e força que se sobrepõem às forças das leis que regem a matéria e o tempo. Por isso que o corpo de Jesus glorificado é o que está expresso em Hebreus 1:3, né? Ele é o esplendor. Ora, o qual, sendo resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Amados, a morte de Cristo não foi um acidente. Ele não foi assassinado. Do ponto de vista humano, foi, né? Foi o cumprimento de um plano determinado antes que houvesse mundo. Por isso que 1 Pedro diz assim, o Pedrão, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20, diz assim: sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, lembre-se disso todos os dias da sua vida, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Aleluias! Né? Atos 2,14, mas Deus o ressuscitou, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluias! Todos aqueles que nele creem recebem a salvação eterna. Amém? Se você crer, você verá a glória do Senhor e participará do seu propósito eterno. Atos 3, de 19 a 21, que é um discurso de Pedro também, muito lindo. Mostra que uma pessoa analfabeta, quando é cheia do conhecimento de Deus, se torna essa pessoa sábia, cheia do Espírito, cheia do entendimento de Deus, das coisas de Deus. Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. E ele envia Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Aqui Pedro está dizendo para os seus compatriotas, olha, se arrependam, para que o Senhor, Deus, envia Jesus novamente. Né? O qual, versículo 21, o qual convém que o céu o contenha até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Novamente, Pedro frisando a palavra do Senhor, as escrituras dos profetas do Antigo Testamento. Tá? Então, isso é importante você perceber. Jesus ressuscitado,
Ele é a cabeça de uma nova geração, ele é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja não é Pedro, como alguns pregam por aí. Não é Pedro, nem Tiago, nem João, o cabeça da igreja, Jesus Cristo ressurreto. Ele sim é a cabeça de uma nova geração. Efésios 5:23, Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Cristo ressurreto é a pedra angular da igreja. Não é nenhum outro homem. Não é o Pedro, como alguns dizem, de uma denominação muito grande, e não é nenhum outro homem, é Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Por isso nós pregamos a Cristo, que esteve morto, mas está vivo. E não um Cristo que está vivo, esteve vivo e está morto. Não, prega um Cristo que morreu, mas está vivo. Amém? A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus e a prova cabal da fidelidade da sua palavra e da firmeza do propósito eterno estabelecido em Jesus Cristo. Jesus ressuscitou e os que nele creem também ressuscitarão. Aleluias. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. A liberdade não é só para este mundo, é a liberdade da corrupção que tomou conta até do nosso corpo. Aquele que crê em Cristo e já é portador, nós já somos portadores da vida. Eu e você que cremos em Cristo, que confessamos a Cristo, já somos portadores da vida. Só estamos aguardando o quê? A redenção desse corpo. Que acontecerá ou no arrebatamento ou na nossa morte física aqui. Bem? Aí seremos totalmente libertos de todo sinal de corrupção. Mas é preciso entender, crer e perseverar no Evangelho de Cristo. Amém? Eu vou falar isso na semana que vem. É o andamento, né? Eu quero destacar uns pontos para você, que além da redenção em Cristo, né? Primeiro ponto, a pessoa para ter essa promessa na sua vida eficaz, a palavra de Deus, eu falei que ela é efetiva naqueles que creem, mas a pessoa precisa ter conhecimento da palavra. Então, na semana que vem eu quero frisar, se Deus assim permitir, como que se deu a redenção, por que da redenção em Cristo, né? Que proporcionará depois, se você perseverar até o fim, a redenção do corpo, conforme o propósito glorioso de Deus para nós. Amém? Deus abençoe você que nos ouviu até agora. Que você possa, em nome do Senhor Jesus, entender que você foi criado para a glória de Deus, para ser cheio do conhecimento de Deus. O Senhor te abençoe. O Espírito Santo traga esclarecimento na tua vida, vida em abundância. Obrigada.